O Mundo Perfeito é um jogo asiático desenvolvido no início dos anos 2000, publicado inicialmente a partir de 2004. Perfect World, em nome em inglês, é um jogo comercialmente bem distribuído, tem várias nacionalidades jogando. Ele é comercializado em vários países. Na verdade, ele é distribuído em vários países, várias línguas. E a ideia do jogo é ser um jogo gratuito. E o nível máximo desse jogo é 105. E eu consegui finalmente chegar ao 105. E o jogo tem um sistema de renascimento. Então você tem 2 renascimentos e depois você pode atingir o nível 105 nos 2. Então a ideia é você fazer 105 3 vezes o nível da personagem. Esse livro antigo, ele vai te dar a possibilidade dessa pontuação. A ideia do jogo, talvez o nome perfeito, mundo perfeito, inicialmente, quando eu comecei a praticar esse jogo, a ideia para mim do porquê ser um mundo perfeito era porque o jogo desconhece simplesmente os efeitos da gravidade. A personagem pode cair de alturas infinitas que ela não morre. Eu achava isso interessante. Os saltos das personagens são muito altos, elas voam de maneiras mirabolantes, então me chamou a atenção que o jogo ele desconhece as regras da gravidade. Outra questão que me chamou a atenção nesse jogo é a imagem do diabólico, que é bem diferente da ocidental. Entretanto, o jogo faz um sincretismo muito grande, tem elementos do cristianismo, e são várias raças também. Tem uma mitologia no jogo, eu já comentei sobre isso, mas atingir então o final do jogo é uma ideia, porque a teoria nossa desde o início das análises dos videogames é de que é necessário que o jogo tenha uma conclusão, ou que o jogador ele saiba que é necessário concluir. Essa perspectiva da conclusão de um jogo, ela é epistemologicamente boa, importante. Mas esse jogo aqui, então, ele tem muitos objetivos, então você pode chegar ao final de vários objetivos. A tentativa desse jogo é ter um público fiel, que sempre jogue, que sempre pratique, que sempre esteja praticando e comprando os itens dentro do jogo. Você compra um tipo de moeda interna do jogo e você compra os itens. Apesar dele ser gratuito, você comprando os itens você evolui mais rápido. É possível chegar ao nível 105 sem colocar dinheiro na personagem. Entretanto, o processo vai mais devagar. E qual que é o sentido dessa multiculturalidade que o jogo possibilita? Qual que é o sentido de você ter várias pessoas interligadas praticando uma ferramenta, um programa, se movimentando dentro de um programa, interagindo? As plataformas internacionais desse jogo, vários idiomas, várias pessoas de várias partes do mundo, e é bem desafiante o jogo, ele é extremamente imersivo. E agora então é tentar fazer mais 2 vezes o nível 105. Explorar um pouquinho a personagem, agora sem nenhuma pressa ou ansiedade, porque a sensação de você chegar ao final de um jogo é muito boa.
O jogo Diablo 3, por exemplo, do PlayStation 3, lançado a partir de 2014, 2015, é um jogo também muito interessante e ele possibilita um final, um fechamento do jogo, que é como se fosse um fechamento de um livro, como se fosse o fechamento de uma revista, de um projeto. E a sociedade capitalista, ela coloca muitas opções para os sujeitos, muitas opções de formas de prazer, de formas de gozo para o sujeito, e o videogame ele é um deles porque ele propõe vários pequenos desafios, esses jogos contemporâneos, vários desafios, várias formas de se entreter, vários objetivos. Então, ao dizer do final do jogo, eu penso na pontuação máxima do personagem como objetivo central do jogo, como a coluna vertebral do jogo. Atingir a pontuação máxima pode ser um guia dentro da quantidade de objetivos que o Perfect World propõe para o indivíduo. Então, se eu fosse dar um conselho para quem pratica o jogo, que está começando a praticar o jogo, eu diria que é bom manter o objetivo ontológico de um jogo, que é você encerrar as possibilidades de evolução. A evolução é um princípio científico do século XIX, desenvolvido na Inglaterra e em outros lugares, o conceito de evolução, que é o conceito de desdobramento, que é o conceito de desenvolvimento de características. Isso foi aplicado na explicação do desenvolvimento da vida, da presença de várias formas de vidas diferentes que guardam certas semelhanças em alguns aspectos. A ideia é de que a evolução é um processo. E o videogame é uma das áreas, um dos domínios de conhecimento humano que mais sofre o processo evolutivo. Na historiografia dos videogames, se você acompanhar desde os primeiros videogames, aqueles sonares da década de 60, em que o jogo era barrinhas cinza, um fundo azul, numa tela redonda, movendo-se como se estivesse jogando um ping-pong. Desde daquele momento até as feiras atuais de videogame que reúnem milhares de pessoas em cidades ricas e angariam bilhões de dólares anualmente numa indústria muito importante para o capitalismo, porque lida com a infância, a juventude e lida com a nostalgia daqueles que vão envelhecendo, mas que sempre fazem referência à prática do videogame ou à cultura que está ao redor daquela experiência social. Muitos valores são vinculados e no mundo perfeito, no Perfect World, são valores muito absurdos, valores abstratos, uma história muito densa, são muitos personagens de inteligência artificial, são muitas entidades e é um bestiário muito grande, são monstros medievais, é um ambiente medieval sincrético do Ocidente com o Oriente. O jogo ele mistura o cristianismo com o budismo, com as esferas demoníacas do cristianismo, as esferas demoníacas do budismo, do hinduísmo. É uma miscelânea de culturas e um conjunto de estratégias pré-desenvolvidas são apresentadas para o jogador, mas existe uma flexibilidade de outros caminhos
E essa personagem aqui é uma dessas possibilidades híbridas previstas na própria estruturação do jogo, mas o próprio jogo não apresenta esse caminho como um caminho que se possa evoluir muito. Então é uma personagem alternativa, formar um sacerdote. É a tradução que fizeram, porque na língua inglesa seria um clérigo. Clérigo é diferente do sacerdote. Não sei se a mitologia oriental, de onde esse jogo é feito, existe essa perspectiva de sacerdócio, de existência de um clero, como foi na Idade Média europeia. É um jogo extremamente interessante, extremamente sincrético, e chegar ao nível 105 é uma experiência muito boa. E vamos ver aí para onde. Então, como continuar.